Eu convido você já a pegar a sua Bíblia e antes de nós participarmos da ceia, vamos meditar naquilo que Deus tem aos nossos corações. Abra lá no livro de Josué, capítulo de número 7. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo de número 7. Enquanto você acha, eu apenas lembro você que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Ou seja, quando abrimos a Bíblia, abrimos o coração, entendendo que Deus tem um recado para nós, que não foi por acaso que essas histórias chegaram até nós em 2026. Deus fala conosco. Deus sempre tem um recado aos nossos corações através das Sagradas Escrituras. Josué, capítulo 7, nós vamos ler o verso 2 em diante. Josué, do 7, 2 em diante, diz assim: Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Amém? Pode se assentar. Enquanto você senta, nós oramos, dizendo: Senhor, fala conosco. Os nossos corações estão abertos, Senhor, e entendemos que a Bíblia é a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade. Alinha-nos de acordo com os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. A vida, ela é feita de vitórias e de derrotas, e nada é por acaso. Por mais que muitas das nossas derrotas, que geralmente nas derrotas nós refletimos muito mais, nas derrotas da vida geralmente algumas pessoas dizem: não entendi. Não entendi porque isso aconteceu na minha vida, não entendi porque isso aconteceu na minha história, não entendi porque eu tive essa derrota. Mas uma grande verdade é: toda derrota, ela tem uma causa. Toda derrota, ela não acontece, como alguns vão dizer, por acaso. Se você se lembrar daquele fatídico ano, onde o Brasil perdeu os 7-1, que virou um vexame mundial, alguns saíram dizendo: não sabemos como isso aconteceu. Mas com o tempo vai se observando que de fato havia muito estrelismo, pouca união e assim por diante, tinha os seus problemas. Nós estamos diante de um cenário aqui, de uma história bíblica, onde o povo de Deus, o povo de Israel, que tinha uma promessa, muito mais do que isso, havia a bênção de Deus para que eles conquistassem grandes vitórias e dominassem toda a terra de Canaã. Eles sofrem uma fatídica derrota, logo após uma grande vitória. Eu vou caminhar com você rapidamente para te colocar nesse contexto, para você entender também que na sua vida, as derrotas que você tem passado ou pode passar, elas também têm os bastidores, e nós precisamos tirar lições das derrotas para evitar que isso venha a se repetir na nossa vida e na nossa história. Olha só, quando você vai para Josué 1, Deus ali está confirmando o chamado que Ele tem para Josué e o propósito que Ele tem para a nação de Israel, através também da liderança de Josué. Nós sabemos que Josué é o substituto de Moisés, vai levar o povo para dentro da terra prometida, e no capítulo 2, Josué, ele já manda 2 espias para ver como é que eram os desafios da cidade de Jericó, e lá nós temos aquele lindo encontro de uma mulher que morava nos muros da cidade, prostituta, mas 40 anos depois
que aqueles espias anteriores foram espiar e desanimaram, Josué era aquele que ficou firme. 40 anos depois, essa mulher ainda tem relatos extraordinários sobre o que Deus vinha fazendo. E se você pegar o texto ali, você vai ver o relato de Raabe para esses dois espias, dizendo: olha, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, vocês têm causado um medo terrível, todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, o que vocês fizeram a leste do Jordão com seu Iog, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. E quando soubemos disso, o povo desta terra aqui desanimou completamente por causa de vocês, perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha só, isso é o relato de uma cananeia falando dos acontecimentos de 40 anos atrás sobre o povo de Deus. E claro, ali ela pede então para fazer uma aliança com esse Deus. Nós sabemos que ela e a sua casa seriam poupados. Josué 3, então o povo agora vai entrar na terra prometida e eles vão atravessar o Jordão. Deus vai abrir o rio Jordão, que é um rio pequeno, mas confirmando que assim como lá atrás ele abriu o Mar Vermelho, ele continua fazendo milagres e ele está com o seu povo para lhes dar grandes vitórias. Capítulo 4 de Josué, depois que eles passam o Jordão, Josué diz: peguem pedras e vamos construir um memorial. Cada tribo está ali representado numa pedra, e ele ainda vai dizer: quando os seus filhos olharem para essas pedras e perguntarem o que aconteceu, vocês dirão: Deus nos deu essa terra, Deus colocou os inimigos nas nossas mãos, e nós estamos aqui construindo esse memorial para lembrar dos feitos do Senhor em nosso favor. Josué capítulo 5, Deus ordena que eles venham manter a aliança feita com Abraão, e acontece a circuncisão do povo. E Josué 6 é a famosa história da queda dos muros de Jericó. Os muros vêm ao chão através do poder de Deus, eles dominam aquela primeira grande cidade cananeia, o nome do Senhor é glorificado, e o povo agora está entusiasmado, porque viram um milagre extraordinário acontecer. A cidade de Jericó, que muitos diziam que os muros eram impenetráveis, estavam no chão, o povo entrou, porém, Deus havia dado um comando muito específico, como eles deveriam agir quando conquistassem Jericó. E se você observar o verso 17 e 18 do capítulo 6, o texto diz assim: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrado ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe, os que estão com ela na sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que nós enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apostem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E o capítulo 7, o primeiro versículo, vai dizer assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, se apossou de alguma dessas coisas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E por isso, pela desobediência de Acã, porque aquilo que foi destruído em Jericó era consagrado ao Senhor, Deus deixou bem claro: não se apossem de nada, não peguem despojos nenhum. Ele pegou algo e escondeu na sua tenda, e por isso nós estamos lendo aqui os bastidores dessa derrota de Ai, que era a próxima cidade que eles iriam conquistar. Interessante que quando Josué, depois da grande vitória em Jericó, manda espias ver como é que é a cidade de Ai, nós lemos aqui, eles voltam dizendo: nem precisa mandar todo o exército, 2, 3 mil homens, resolve essa parada, está tudo certo. E aqui é a primeira grande lição para nós: nós precisamos ter cuidado nas nossas estratégias de vida, para que ela não venha apenas estar baseado na lógica humana e na racionalidade humana. Pelos olhos naturais, esse diagnóstico bélico que esses espias vão trazer estava correto. Cidade pequena, pouco protegida, poucos soldados, força bélica deles é minguada. 2, 3 mil soldados vai resolver isso rapidinho, não vamos cansar todo o exército. Porém,
Eles não sabiam que no mundo espiritual tinha uma ruptura. Os olhos naturais não enxergavam isso, mas havia uma brecha de pecado no meio do povo de Israel, e isso comprometeu todo o sucesso que eles queriam ter e que Deus também havia prometido que daria a vitória se eles fossem fiéis. Mas ali havia a infidelidade. Falando sobre isso, deixa eu começar a trazer algumas aplicações muito práticas para a sua vida. Não ouse entrar nas suas guerras sem oração e sem discernimento espiritual. Não ache que os diagnósticos feitos por um coach, por um influencer, ou por um amigo que não tem uma vida consagrada ao Senhor, não pense que isso é uma definição de prosperidade e sucesso para a sua vida. Você precisa levar Deus para as suas batalhas, e você precisa ter uma vida de oração para que você entenda as realidades espirituais. Eu afirmo, e posso aplicar isso para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida, as crises que nós vivemos, todas elas também têm resultados de negligências espirituais na nossa vida. E do púlpito à porta, ninguém aqui nesse ambiente é perfeito. Ninguém ainda foi arrebatado e não vivemos numa dimensão apenas celestial. Nós estamos nessa terra, temos os nossos desafios, os nossos labores, as nossas crises, as nossas vivências. Agora, nós temos também acesso ao céu, acesso ao Deus. Santa Ceia é para nos lembrar disso. O véu já foi rasgado, eu e você podemos conversar com o nosso Deus, eu e você temos a companhia e a amizade do Espírito Santo, que é o nosso professor perfeito e constantemente caminha conosco. Agora, ele não pode ser negligenciado. Antes de enfrentar os seus desafios, antes de fechar os seus negócios, antes de tomar decisões para a sua vida, vá aos pés do Senhor em oração, não baixe jamais a sua guarda. Você me entende, amém? O contexto aqui, e presta atenção nisso, era um contexto de vitória. Eles haviam acabado de vencer Jericó, e como eu falei e mostrei para vocês, todas as instruções que Deus foi dando para eles, eles obedeceram. Porém, Acã não obedeceu à última instrução de não pegar despojos. Baixou a guarda da obediência por um momento, e esse pecado trouxe grandes destruições. Por isso, você precisa entender que na sua vida, a vigilância, ela precisa ser constante, e cuidado com os momentos de grande vitória, cuidado com os momentos onde você realiza um sonho, cuidado com os momentos onde uma grande bênção chega sobre a sua vida, para que nesse momento você não negligencie aquilo que você tanto pedia, aquilo que você tanto clamava, aquela dor, quem sabe, que levava você ao jejum, à oração, à entrega. De repente a bênção chegou, o resultado apareceu, o milagre aconteceu, e você já não ora mais, você já não medita tanto na palavra, aquelas campanhas de oração que você vinha fazer aqui na igreja, já não acontece mais. E quando nós esquecemos do Deus que derramou a bênção sobre nós, nós corremos sério risco também de termos derrotas sobre a nossa vida. Quantas pessoas eu conheci ao longo desses 26 anos nessa igreja, que chegaram aqui destruídas, com um grande problema, uma grande adversidade, com um casamento falido, se consagraram, buscaram a Deus. Quantos empresários com a empresa não tinha mais como ter solução, vieram, clamaram, a bênção chegou, o milagre aconteceu, e começaram a relaxar espiritualmente, já não oravam mais, não buscavam mais, e aí chegou na vida deles, a derrota chegou. Aguarda, está tudo bem, continue orando, confiando no Senhor. As coisas não estão bem, continue orando, confiando no Senhor. Não buscamos a Deus para ter bênçãos, buscamos a Deus porque nós dependemos dEle para tudo, buscamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, buscamos a Deus porque Ele perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida. Então não trate Deus como aquele caixa eletrônico,
Quando você precisa, você aciona. Quando está tudo bem, você esquece. Deus não é assim o seu relacionamento com Ele. Você precisa buscá-lo constantemente e estar sempre em vigilância. É interessante que quando esse povo vai para atacar Ai, 2, 3 mil soldados, os poucos soldados daquela cidade botam Israel para correr. E o texto vai nos dizer que pelo menos 36 dos homens de Israel morreram. Presta atenção no que estava acontecendo. Acã desobedeceu. Acã pegou despojos que não era para ele pegar. Outras famílias foram prejudicadas. Nós temos aqui 36, talvez, esposas chorando. 36 mães chorando. Filhos que perderam os seus pais numa batalha, porque alguém tomou uma decisão errada e pecaminosa. Como pastor, eu preciso falar abertamente com você. Pecados ocultos não trazem prejuízos apenas para você. Pecados ocultos prejudicam a sua família, prejudicam o seu ambiente de trabalho, prejudicam aqueles que convivem contigo, prejudica a sua igreja. O pecado que você tolera em segredo, ele vai gerar sofrimento. E muitas vezes, sofrimento coletivo e manifestações públicas de vergonha. Portanto, primeira lição é essa, que possamos manter a vigilância em todo o tempo e que nós possamos basear as nossas escolhas de vida, estratégias de vida, não apenas nos olhos naturais. O texto vai dizer: chegando então a matar 36 deles, eles perseguiram Israel desde a porta da cidade e feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Deixa eu falar algo direto e claro para você. Sem Deus, você nunca vai desfrutar de uma verdadeira vida de sucesso. Sem Deus, você nunca vai desfrutar de uma vida de verdadeiro sucesso. Você pode dizer: pastor Ediel, você está enganado. Eu conheço pessoas de sucesso que são ateus, conheço pessoas de sucesso que são de outras religiões. Eu falei de um verdadeiro sucesso. Como assim, pastor Ediel? Verdadeiro sucesso? Eles vão lutar constantemente para que você tenha sucesso em áreas que Deus não estabeleceu para a sua vida. E talvez o maior fracasso é você ter sucesso naquilo que Deus não estabeleceu para a sua vida. Eu vou repetir isso. Talvez o maior fracasso da vida humana é você ter sucesso naquilo que Deus não estabeleceu para a sua vida. Você entende por que nós precisamos sempre estar com o nosso coração alinhado ao coração de Deus? Porque eu conheço centenas de pessoas, você conhece também. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, nós estávamos lá no CTM, ela disse: pastor Ediel, nós precisamos urgente, fazer algum trabalho com as pessoas de classe alta da nossa cidade. E ela falou: eu trabalho nesse meio, pastor Ediel. E parece que quanto mais o tempo passa, os anos passam, maior número de separação familiar, jovens na depressão, jovens presos nos vícios, famílias de classe altíssima da nossa sociedade, aqui de Blumenau, gente milionária, com a alma destruída. Por quê? Acharam que o sucesso estava no dinheiro. E a sociedade o tempo inteiro caminha muitas vezes em engano, fama, dinheiro, poder, e assim por diante, mas nada disso alinhado com os projetos de Deus para a nossa vida vai trazer a satisfação na alma, o propósito de Deus para a nossa existência. Então nós precisamos estar atentos, porque o nosso adversário vai lutar para nos distrair e que nós venhamos ter sucesso naquilo que Deus não estabeleceu. O povo achava talvez que a força deles, por ter vencido a batalha em Jericó, era suficiente. E o povo, nós vamos ver que negligenciaram uma consulta a Deus, uma busca por Deus. E nós precisamos entender isso na nossa vida, que não existe um verdadeiro sucesso se não for na presença de Deus. Ou seja, não ouse em momento algum da sua vida perder a presença de Deus. Como vai dizer o salmista Davi:
depois dele mesmo pecar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. A presença de Deus é o melhor da vida, a presença de Deus é o melhor da vida, e eu e você não somos nada sem Deus, não chegaremos a lugar nenhum sem a presença de Deus, e não teremos as vitórias que Deus mesmo estabeleceu para que nós viéssemos a ter na nossa vida, sem a presença dele em nós. Você está me entendendo, amém? O que eu preciso fazer, pastor Lidiel? Você precisa identificar o seu Acã. Se você ler o verso 11, Deus está dizendo para Josué: eu não estarei com vocês. Qual é o seu Acã? Como assim, pastor Lidiel? Qual é o ponto de desobediência na sua vida diante da palavra de Deus? O que você tem feito que desagrada ao Senhor e tem afastado o Espírito Santo da sua vida? Várias vezes eu falei nesse púlpito e eu volto a repetir: o Espírito de Deus, ele é santo e ele busca nos levar a essa santidade. Várias vezes a palavra está nos dizendo: sede santos como eu sou santo. O Senhor é o nosso padrão. E eu também já falei e eu volto a repetir: cuidado com a cilada maligna da comparação, aonde cada vez mais, principalmente através das redes sociais, você vê pessoas falando o nome de Deus, postando versículos bíblicos, vivendo uma vida totalmente longe do padrão de Deus, vivendo uma vida de pecado, uma vida de moralidade, uma vida de sensualidade, uma vida de xingamento, de palavrão, de calúnia, de lidar de maneira errada com o dinheiro, como ganância, cobiça e assim por diante. Cuidado com isso, para que você não venha baixar a régua e tolerar um pecado na sua vida. Você precisa identificar o seu Acã, e à medida que isso for identificado, você precisa se posicionar para buscar uma solução. A solução nós já temos, você conhece a solução, e você vai lembrar daqui a pouco sobre isso. O sangue vertido na cruz perdoa pecados. Agora, o próprio Jesus disse: aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Enquanto o pecado estiver oculto, enquanto Acã estiver escondido, mantendo coisas que não é para manter na sua tenda, a bênção do Senhor não vai ser manifesta. Portanto, eu não estou aqui dizendo para você sair pesquisando a vida dos outros e procurar identificar quem que está em pecado no nosso meio. Não. Santa Ceia, Paulo já disse: cada um analise a si mesmo. Você precisa identificar o seu Acã, nas suas palavras, no seu olhar, naquilo que você acessa no seu celular, nos bastidores da sua vida, naquilo que a sua mente tem alimentado, naquilo que você tem praticado no meio dos seus amigos, nas conversas que você tem com eles, nas conversas que você tem nos seus grupos de WhatsApp. Você precisa identificar o seu Acã. Enquanto esse Acã estiver na sua vida, você vai cair diante de Ai. O que é Ai, pastor? É o desafio que você tem pela frente. Ai, é aquela batalha que você precisa vencer. Ai, é as promessas do Senhor que você precisa alcançar. Você precisa superar essas barreiras para alcançar e viver as promessas do Senhor. Então, identifique qual é o seu Acã. E eu quero lembrar você de uma grande dica: são excelentes momentos de diagnósticos para que aconteça aprendizado e purificação. As derrotas da nossa vida precisam nos ensinar a isso. Se você olhar o texto como eu li ali, o povo estava desanimado diante daquela derrota. E Josué, ele vai se lamentar diante de Deus, o próprio líder vai questionar. E se você vê a fala de Josué, é muito interessante: ah, soberano, por que fizeste o povo atravessar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, antes que nós nos contentássemos em continuar lá do outro lado? Os cananeus e demais habitantes dessa terra saberão disso e vão agora nos eliminar, vão nos atacar. Que farás então pelo teu grande nome? E daí o verso 10 é maravilhoso, né? O Senhor então vai dizer para Josué: Josué, primeira coisa, levante-se. Levante-se. Ô líder, levante-se. Por que você está aí prostrado?
E daí Deus vai dar o diagnóstico: Israel pecou, violou a aliança que eu ordenei, se apossou de coisas consagradas, roubou-a, escondeu, colocou junto os seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir ao inimigo e fogem deles. Daí aquele versículo, o Senhor dizendo: se continuar assim, não mais estarei no meio de vocês. Josué se levanta, e diante da direção de Deus eles vão identificar qual era o problema, e chegam diante de Acã. Acã havia escondido na sua tenda o que não deveria. E é por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra de alerta ao seu coração. Não é para você ter medo diante dos inimigos, diante dos problemas que você tem enfrentado, diante das batalhas da sua vida. Você não precisa temer. Muito maior é o que está conosco. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez os muros de Jericó caírem, é o mesmo Deus que está conosco, que deseja nos dar a vitória. Somos o povo de Deus. Agora, não brinque com a santidade desse Deus. Não finja que é um servo de Deus, um cristão, um crente, mas mantém vida dupla, mantém pecados ocultos. Não brinque com isso, porque você estará prejudicando a você e prejudicando todos aqueles que andam contigo. Identifique o seu Acã e resolva. É interessante que aquela derrota, ela evidenciou o coração de Acã. No dia da vitória em Jericó, o coração de Acã já estava corrompido. E lá atrás, ele comete o pecado, que só vai ser revelado diante do próximo desafio. É por isso que eu quero alertar você. Talvez esse pecado oculto ainda não foi manifesto. Mas se arrependa, confessa e se acerte com Deus. Porque as próximas batalhas e os próximos desafios podem revelar aquilo que até agora você ocultou. E a derrota vem para muitas vezes expor isso. Quando a gente olha a história de Pedro, a gente tende a dizer que aquele fatídico dia, quando Jesus é preso, e Pedro nega o Senhor 3 vezes, alguém pode dizer, esse foi o pior dia da vida de Pedro. E o texto vai dizer que ele sai para chorar amargamente. Eu ouso dizer que aquele estava entre os melhores dias da vida de Pedro. Porque ele reconheceu que ele não era aquilo tudo. Ele entendeu que se ele construísse o alicerce sobre ele, porque ele dizia, eu estarei contigo, os outros eu não sei, mas eu sou o melhor entre todos, vai dar certo, eu vou estar sempre contigo. Aquele dia foi o melhor dia, oportunidade de restaurar os alicerces. Quando uma derrota chega, pode chorar, pode lamentar, você está sofrendo uma falência no casamento, filhos estão indo para caminhos que você não desejou, problemas financeiros chegaram na sua vida. Esse é uma grande oportunidade, esse é o momento de você ir aos pés do Senhor, rasgar a sua alma, dizer, Senhor, mostra aquilo que eu não estava enxergando, eu preciso tirar Acã da minha vida. Você me entende, amém? Precisamos entender que a cobiça que nós nos nutrimos, e aqui eu finalizo, o tempo passou, ela pode ser mortal. Essa cobiça, que é esse desejo desordenado por algo que Deus não nos concedeu, ela pode ser destrutiva. Na teologia nós dizemos que ela é uma idolatria dos desejos. Quando algo criado ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Deus havia falado, não peguem despojos. Acã vai lá e pega. Sabe o que isso fala? Uma insatisfação com Deus, incredulidade na prática, é uma quebra de confiança na provisão do divino. Ele sabia que durante anos, Deus fez cair o pão do céu, sair água da rocha, Deus sustentando e abençoando e protegendo o seu povo. Agora, ele quer desobedecer a Deus para trazer garantias pessoais para ele. É verdade que eu pequei contra o Senhor, depois que ele foi confrontado.
O que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Interessante, ele havia até pesado o quanto de prata ele havia roubado, ele havia pesado. E aqui, deixa eu fazer uma aplicação para o seu lar. Porque esse camarada, ele está desobedecendo a Deus, e aquilo que era maldito, ele traz para dentro da sua casa. Agora, me chama a atenção, porque é claro que a Bíblia não vai relatar os detalhes. Essa esposa parece não falar nada, os filhos parece não falam nada, mas todos eles vão sofrer a punição. Mas esse cara, ele não está procurando um lugar deserto para cavar um buraco e colocar as coisas escondidas. Ele faz isso dentro da própria casa, ou seja, bem provável, com a família sendo cúmplice daquilo, e todos eles serão eliminados por isso. O lar, que é o lugar onde nós somos, quem de fato nós somos, deveria ser um lugar sagrado. Jamais leve para dentro da sua casa coisas malditas. O que está entrando através das redes na sua casa? As séries que a sua família assiste, as amizades que você mantém e traz para dentro da sua casa. Sua casa virou um lugar de bênção ou um lugar de maldição? O que está lá? O que está escondido dentro da sua casa? É um ninho de fofoca, murmuração, difamação? Pessoas vão lá, pessoas malignas, para vocês ali alimentarem e fermentarem ódio, ira, dissensão, facção? Não faça como Acã. Acã permitiu que a cobiça dominasse a sua alma, a sua mente. Aquilo que foi condenado por Deus já nos 10 mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu irmão, e assim por diante. Ele cobiçou aquilo que pertencia a Deus. Interessante que essa cobiça e essa ganância, lá no Novo Testamento, quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, Paulo, Colossenses 3 e 5, ele vai dizer assim, a ganância é idolatria. Presta atenção nisso. A ganância é idolatria. Por quê, pastor Ediel? Porque ela dá uma sensação de controle, ou seja, não dependo de Deus, não é Deus quem controla a minha vida. Ele prejudica toda a sua casa. A expressão no original, algumas versões mais antigas vão dizer, prevaricaram contra o Senhor, ou seja, é falta de cumprir os mandamentos por interesse pessoal. E eu finalizo lembrando a frase de John Wesley para a nossa vida: ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. É interessante, e daqui eu finalizo, que Deus vai dar vitória para Israel diante de Ai. Depois que o pecado foi exposto, depois de que o erro foi corrigido, Deus vai dar vitória. E é interessante, porque o próprio Senhor vai dizer: agora, em Ai, vocês podem pegar os despojos. E quando a gente vai para os demais textos, você pode ler aí Josué 8:2, que fala sobre Ai. Depois você pode ler Josué 11:14, que fala de Azor. Depois você pode ler a sequência, inclusive lá em Josué 22:8, que vai falar que os filhos de Israel, depois quando aqueles que ficaram do lado leste foram atravessar, eles tinham muitos despojos. O que Deus estava dizendo? Foi o que o pastor Aguiar inclusive ministrou: primícias. Jericó foi a primeira cidade que Israel conquistou, e Deus diz: vocês não vão pegar esses despojos, porque isso pertence a mim. Agora, nas demais cidades, vocês têm essa bênção, vocês têm esse direito. E houve aqui a desobediência e a maldição sobre Acã, a sua casa, que prejudicou todo Israel. Eu fico às vezes observando e fazendo uma comparação entre Acã e Raabe. Raabe do lado de fora, Raabe do lado de dentro, Acã do lado de fora. Raabe
não conhecia o Deus de Israel como Acã conhecia. Acã ouviu todas as histórias no detalhe do que Deus tinha feito desde a saída lá do Egito. Raabe só ouvia alguma coisa sobre como Deus abriu o mar e derrotou os inimigos. Agora esse coração aqui, de uma prostituta que morava nos muros de Jericó, disse: eu preciso fazer uma aliança com esse Deus. Esse Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Acã, que pertencia ao povo de Deus, estava com o coração corrompido. E o fim da vida dos dois, esta mulher entra para a genealogia de Jesus. Acã e toda a sua casa são derrotados, eliminados. Nós conhecemos hoje o Evangelho. O nosso conhecimento sobre o agir desse Deus é muito maior do que Acã. A pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração é: escolherei o caminho da obediência ou continuarei trazendo maldição para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, ao praticar a desobediência? Ser cristão, como o apóstolo Paulo vai dizer, é não mais eu viver, mas é deixar Cristo viver em mim. Quando eu e você participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo isso: Senhor, eu já me entreguei totalmente, e a nossa aliança não é uma aliança de contrato, é uma aliança de sangue. O sangue vertido no madeiro me restaurou. Eu não caminho nessa terra como uma criatura de Deus, eu sou filho de Deus, regenerado e perdoado. E quando eu peco, quando eu erro, eu confesso para alcançar misericórdia, porque eu entendo que esse sangue é suficiente para perdoar e eliminar os meus pecados. Agora, quando eu mantenho o meu apego ao pecado, eu estou dizendo: Senhor, eu amo esse pecado mais do que a Ti. E por mais que você se torne um frequentador de igreja, memoriza hino, coloca louvor no seu celular, mas se o seu coração não estiver rendido ao Senhor, e o seu desejo pela santidade, pela uma vida de santificação, uma vida que glorifica a Deus, de nada vai adiantar. É apenas religiosidade. Mas eu creio que aqui tem um povo consciente, um povo maduro, que ama ao Senhor acima do pecado, paga o preço, abre mão daquilo que a sociedade diz que é bom, mas nós sabemos que nada é melhor do que o nosso Jesus, e diante dele nós nos entregamos totalmente. Vamos se colocar em pé? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Analisando os bastidores de uma derrota, nós tiramos lições preciosas para a nossa vida. Eu peço, Senhor, que na direção do Espírito Santo, esse homem, essa mulher, esse jovem que aqui está, que ele possa ter consciência do teu desejo de abençoá-lo com vitórias, mas que nós também venhamos ter a consciência que tu és um Deus santo, justo, perfeito, que não tolera falsidade, não tolera engano, não tolera desobediência. Por isso nos rendemos totalmente a Ti, Senhor, querendo as transformações necessárias na nossa vida. Não queremos, Senhor, viver vidas de mentira, vidas de falsidade, vidas presas em pecado. Portanto, venha, Senhor, purificar os nossos lábios, nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, e nos dá, Senhor, a coragem, a ousadia de confrontar tudo aquilo que não Te agrada na nossa vida. Senhor, nós pedimos na direção do Espírito Santo, traga luz para identificarmos o Acã dentro de nós. Não queremos, Senhor, ter ali brechas aonde o nosso adversário possa encontrar e nos prejudicar. Rejeitamos tudo aquilo que o Senhor rejeita, rejeitamos tudo aquilo que o Senhor abomina. Nós não queremos, Senhor, viver vidas pecaminosas, mas nós queremos receber
a bênção completa do Evangelho pleno, que é o Evangelho que nos resgata, nos restaura, mas também nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida como um cidadão do céu. Que isso esteja, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos. Assim eu os abençoo, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o Deus Santo te chama para uma vida de santidade.